Bora estudar! O burrinho Pedrez, Guimarães Rosa. A partir de hoje nós vamos fazer aí a análise, de todos os contos do livro Sagrado. Então nós começamos pelo burrinho Pedrez. Tá? 20 anos, aproximadamente 20 anos depois, eu releio essa obra, e eu me recordo que da primeira vez que eu li, a gente sempre tem aquela coisa do gosto, Para mim, Burrinho Pedrez foi o conto que mais me marcou. Vamos ver como vai ser a leitura agora, Porque eu vou fazendo a leitura e vou postando os vídeos para vocês aqui então, tá? E depois no final eu vou fazer um resumo ali sobre esse livro, sobre todos os contos ali, tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender ali, esse nome Sete de Ouros, ele vem por causa do truco, Então, o burrinho Pedrez, ele já é apresentado ali como, ele foi um burrinho que foi comprado, dado, trocado, revendido, Ele teve vários nomes, Fala até que um vaqueiro já tinha morrido nas costas dele, E ele é um burrinho que ele estava ali, de propriedade do Major Saulo, O Major Saulo é também um dos personagens principais, mas o burrinho é o personagem principal desse conto. E ele fala que esse burrinho era bem tratado, Já era um burrinho velho, tinha passado por muitas coisas, muitas histórias, mas era um burrinho que estava ali bem tratado, E presta atenção, ele ganhou esse nome por causa do jogo do truco, Ali fala truque, É o nosso jogo do truco. Essas variantes truque, truco, Aqui mais na nossa região, São Paulo, Paraná, a gente fala mais o jogo do truco, E esse jogo ele é jogado de diversas formas, Com algumas variantes aí pelo Brasil, Tem lugares que não se mostra a carta, tem lugar que mostram as cartas, mas vamos focar aqui no truco mineiro, Que é onde eu acredito ter surgido o truco, O primeiro truco que eu aprendi na minha vida foi o truco mineiro, E o truco mineiro ele já não é como se joga hoje em muitos lugares, como mais próximo à capital de São Paulo, aquela região, Paraná e para o sul do Brasil, se joga o truco de uma forma com que você vira a carta, aquela carta acima são as manilhas, As cartas que mais valem. No truco mineiro as cartas elas são marcadas, Por exemplo, o 4 de paus é o zap, É o paus, Aí nós temos uma carta abaixo que é de copas, que é o 7 de copas, Por isso que ainda se chama 7 copas, Nós temos a espadilha, que é o ás de espadas. Então nós temos 4 de paus, tá? 4 de paus, 7 de copas, ás de espadas, e a quarta carta que mais vale, a última manilha, que é o 7 de ouros, que é o nome do burrinho. Então prestem atenção, ele não tem o glamour, tá? Do zap, do 7 copas, da espadilha, mas ele está ali e muitas vezes ele dá conta do recado. É ele que faz a gente ganhar o jogo, tá? Pensem nisso por enquanto, tá? Então, e aí ele caracteriza o burrinho e ele caracteriza o Major Saulo, que é o dono ali da fazenda, é o dono da boiada, Então tem uma boiada que vai ser levada, são mais de 400 cabeças, que alguns boiadeiros, alguns vaqueiros, eles vão ter que levar aquela boiada, tá? E sobre o Major Saulo, ele tem uma descrição do Major Saulo muito interessante no início, Ele fala que o Major Saulo, só com um olhar, ele mandava um boi bravo de castigo. E que ria, Sempre ria. Então, durante o conto, a gente vai percebendo isso, que o Major Saulo era um cara bravo na hora certa, era só o olhar dele, ele já metia medo, mas ele era um cara que estava rindo o tempo todo, ele gostava de histórias, ele valorizava os vaqueiros dele, Isso é muito marcante nesta obra. E aí o narrador, esse livro é narrado em terceira pessoa, ele fala mais ou menos assim, vou tentar reproduzir, como é a fala dele. A história de um burrinho, como de um homem grande, ela pode ser resumida em um só dia de sua vida. É mais ou menos assim. Tá? E o 7 de ouros era velho, mas ele caracteriza que era velho, mas bom. 7 de ouro detestava conflitos. Então eles estão ali preparados para aquela saída, dos vaqueiros, eles estão em preparação. Há todo, uma narrativa ali falando, uma narração falando sobre isso, essa preparação. E aí nós temos os dois principais personagens,
Já falei sobre o nome de um personagem, né? Que é o burrinho, né? A origem do nome. Saulo. Pessoal, eu não encontrei, mas Saulo é bíblico, né? Saulo era o nome de Paulo anteriormente a isso. Eu não consegui fazer uma relação aí com o nome, né, desse personagem. Por que de se chamar Saulo? Se alguém tiver aí, coloca nos comentários, tá? Mas, enfim. E vamos pro Francolin. Francolin, né? Francolin, alguém que é honesto, sincero, é franco, né? E o Francolin era o braço direito do Saulo, tá? E aí o Saulo olha, né, o Major Saulo olha para o Francolin e ele fala, né, nós temos 13 cavaleiros que vão conosco para levar esses cavalos, contando conosco, mas nós só temos 12 cavalos. E o Francolin, nossa, nós só temos 12 cavalos, e fica naquele diálogo, conta direito, Francolin e tal. Aparece, né, quem é visto é lembrado, foi o erro do burrinho, né, do 7 de ouros. O 7 de ouros passa ali e o Major Saulo, né, ele fala assim, esses títulos eram, né, dados a quem tinha dinheiro na época, né. O Major Saulo fala assim, arreia esse burro, Francolin, que ele vai conosco. E aí tem aquela coisa, né, o Francolin, mas ele é um burro, são cavalos que vão, né. Não esquenta a cabeça, né? O João Manico, vai o João Manico nele, que o João Manico é o mais leviano. Usa essa palavra leviano. Essa palavra leviano, ela leva uma certa ambiguidade, né? Primeira impressão nossa, quando se fala de leviano, alguém não confiável, né? Alguém ali, né, que falta um pouquinho. Então, alguém não confiável. Mas esse leviano que ele se refere nesse momento, a gente pensa isso, né? Logo que ele fala o leviano. Mas depois a gente percebe que esse leviano é porque era leve. Esse leviano vem de leve. Então coloca ali o João Manico, que ele é mais leve. Tá? Então ele pode ir. João Manico. Manico, eu me lembro de Nanico, né? Mais baixo. E o João, vocês vão ver a importância depois do nome João. Tá? Guardem isso. O nome João também tem uma importância depois do conto. Então, Guimarães Rosa trabalhando isso muito bem. Tá? O que é incrível aqui, gente, eu fico assim, relendo agora, né? Eu fiquei assim surpreso com o conhecimento, tá? O conhecimento do Guimarães Rosa a respeito disso, né? Tem umas descrições ali que ele vai fazendo sobre os animais passando, né? Falando como são os bois, e é muito poético tudo isso. É uma linguagem assim que ela vai direta, né? É uma poesia muito linda, é uma prosa poética muito linda, tá? Esqueci de falar também, vou falar agora, burrinho pedrez. O que é um burrinho pedrez? Pedrez, cor de pedra, né? Aquelas riscos que tem na pedra, né? Que a pedra tem. Então, burrinho pedrez, porque burrinho, cor de pedra, tá? E eles começam ali, João Manico não gosta muito daquilo, né? Eu vou para um burrinho. E o Major sempre, né, querendo dizer, não, mas não vê um burrinho bom esse burrinho. Esse burrinho te leva longe. Aí o João Manico, até um burrinho bom para montar, mas não pra gente ir numa vaquejada, levar no gado. Para isso não é legal, né? Então vejam que o burrinho é colocado numa inferioridade desde o início. João Manico menor no burrinho. Tá? Então até parecia a certo ponto ser uma desonra para alguém ir tocar o gado num burrinho. Tá? Algo muito interessante aqui nesse conto. Esse conto, ele vai desenrolando a sua história, né? O seu enredo ali, o tema principal, que é aquela enchente que vai desencadear depois, mas enquanto isso vão acontecendo outras histórias, né? As pessoas contam histórias ali dentro da história. E um dos personagens que contam histórias é o Raimundão, né? E o Raimundão começa a contar histórias. Ele conta a história de um boi calundu, né? Que era um boi muito bravo, que certa vez esse boi calundu, eles falam dos zebus, né? Os zebus são bois bravos e traiçoeiros, né? Esse calundu botou medo numa onça, né? A onça chegou lá e o boi, ele botou medo na onça, e a onça teve medo do boi, não conseguiu atacar. Então ali, né, no meio dessa história, que é interrompida pela chuva, porque eles falam sobre a chuva, o Francolin, ele chega
Pro Major, ele fala assim, Major, o Silvino tá querendo matar o Badu. Mas o Major fica ali naquela, não, eu acredito que não, né? Não tem nada disso. Não, Major, ele realmente está querendo matar o Badu, tá? E aí aparece a história de que o Silvino queria matar o Badu porque o Badu tinha chegado há pouco tempo ali, tinha roubado a namorada dele, tá? Mais pra frente a gente vai ver o desenrolar de tudo isso aí, tá? Então começa aquela chuva, né? A chuva forte. Eles estão passando no leito do rio da fome, mas eles passam tranquilamente, mas é muita água, eles já percebem, mas eles conseguem passar ali e vão pelo caminho, né? Logo em seguida, tá? O Silvino pega um lenço branco, passa, né, por um boi, ele escolhe o boi mais bravo, ele passa pelo boi com um lenço, eu falei branco, desculpa gente, um lenço vermelho, né? Ele passa pelo boi com lenço vermelho, você sabe o que isso significa para um boi, e ele vai em direção ao Badu. Tá? Esse boi, claro que ele vai com tudo, mas o Badu consegue se recuperar, né? O boi não pega ele, mas ficam ali, depois tem umas risadas ali, e o Francolin volta. Você viu o que aconteceu? Tá? Já como se fosse um aviso ao Silvino, está querendo matar o Badu, ele vai matar o Badu, já tem toda essa história, ele vai matar o Badu, tá? Mas o Major, ele ainda fica ali, será? Né? Não tem muito, lembra do nome Francolin, né? Falei para você o significado lá, tá? Da sinceridade, tá? De ser franco, de ser sincero, tá? E aí, o Major resolve dar uma sondada, né? No que acontece. Aí o Major chama o Raimundão, falando pro Raimundão, para contar as histórias dele. O Raimundão vai contando as histórias dele também, né? Raimundão é uma pessoa que gosta muito de histórias, né? Esse nome Raimundão já demonstra também forte, né? Ele é caracterizado como branco com cabelo de preto, tá? E aí o Raimundão vai contando e o Major tenta especular, né? Especular, tô usando uma palavra lá também nessa época, né? Saber, sondar o que está acontecendo para ver se aquilo, né? Aquela desconfiança do Francolin, ela tem sentido ou não. E aí o Badu fala, não, inclusive o Silvino está brigado com o Totti, não sei exatamente porque o Totti é o irmão do Silvino, né? E o Totti era um cara de muito respeito. Mas eu não sei exatamente porquê, mas não tem nada disso não, aquilo ali foi uma brincadeira, não vai acontecer nada, né? Inclusive, o Silvino já esqueceu essa questão da namorada dele, né? Já deixou passar para lá, para trás, ele até tá indo embora, os bois ali que ele tinha, ele vendeu por esse preço para lá, tal. Aí o Major pensa assim, mas por que ele não veio oferecer o boi para mim? Eu tenho prioridade de comprar o boi dele. Eu pagaria até mais do que isso, e se ele conseguiria comigo, né? Então, o Major começa a pensar assim, esse cara tá aprontando alguma coisa. Ele está se escondendo porque ele não quis que eu soubesse disso, entendeu? E aí, mas o Raimundão acha que não, né? E aí eu até eu como leitor, fico naquela, parece que o Raimundão sabe também que vai acontecer, mas está querendo acobertar para acontecer a desgraça. Mas o Major, que não é bobo nem nada, nesse momento ele se toca que realmente vai acontecer alguma coisa. E ele chama o Francolin, né? Ele chama o Francolin e fala para o Francolin assim, Francolin, eu preciso de você agora, porque eu confio em você, você é meu homem de confiança. Eu vou ficar na aldeia, não vou voltar, você o tempo todo de olho no Silvino, porque eu tenho certeza que o Silvino vai querer matar o Badu. Tá? E ele passa essa responsabilidade pro Francolin, porque ele sabe disso. E ele fala ainda pro Francolin, né? Você percebeu aquela carga que ele está usando? Você sabe o que tem naquela carga, né? Ele percebeu que o Silvino leva uma carga a mais. Então, provavelmente, ele vai matar o Francolin e vai fugir. Vai matar o Badu e vai fugir ali, né? O Francolin fala assim, não, eu não sei o que é, mas eu posso ir averiguar, se o senhor quiser, tá? Então, o Francolin se colocando ali, aceitando, né, essa incumbência que coube a ele, né, que foi dada pelo Major. Tá? E aí, né, ali passando, o Major chega pro Francolin e fala assim, Francolin, agora nós vamos trocar aí, você pega o burrinho, tá?
e o João Manicão vai pegar o seu cavalo e o Francolin vai. O Francolin só fala assim: Major, só eu aceito isso, eu só peço uma coisa, pouco antes de chegar na aldeia eu vou trocar, tá? Porque eu não quero que me vejam lá, que eu seja motivo de riso. Eu sou o cara, né, abaixo do senhor aqui, quem está nessa hierarquia, quem manda sou eu, né? Então chegando lá, eu só quero destrocar para chegar na aldeia, né, bem. Tá? E eles chegam, né? Eles chegam na aldeia, o major fica, todos eles vão ali, né? Param ali, vão beber, né? Vão se divertir um pouco, vão comprar alguma coisa, vão comer, né? E na volta, não tem aquela coisa do cavalo certo, né? Cada um vai pegando o cavalo que aparece ali e fica para trás o Badu. E o Badu fala assim: pô, eu fui comprar uma coisa, uma prenda lá, né? Fui comprar um presente lá para minha prenda, para minha namorada. Lembre-se, a ex-namorada do Silvino, né? E vocês me deixaram esse burrinho, né? Esse burrinho. E o Badu era um cara grande, né? Tanto que ele fala que ele vinha em cima, os pés dele iam praticamente arrastando no chão, em cima do burrinho, né? E vocês me largaram esse burrinho para mim. E ele sai no burrinho e é óbvio, fica para trás, né? E os outros vão na frente. Então, quando eles vão se aproximando lá, né, do Rio da Fome, né, onde o Raimundão estava contando as suas histórias lá, né, que eu falei anteriormente da questão da chuva, né, os cavalos param. Tá? Os cavalos param e um passarinho chamado João Corta-Pau começa a piar, né, um bacurau, né, o João Corta-Pau. E esse bacurau, ele começa a piar: João Corta-Pau, João Corta-Pau. E os cavalos param. E eles começam: pô, será que os cavalos, essa ave é por agouro, os cavalos não querem ir, eles estão com medo do passarinho? Eles falam: não, é chuva, olha a água. Por isso que os cavalos pararam. Não, mas nós ainda estamos longe do leito do Rio da Fome, né? Nós ainda não estamos no leito, então eles não vão se assustar assim, né? E aí eles falam assim: vamos esperar o 7 de ouros. O Badu vem lá atrás. Se o 7 de ouros for, burro não entra em lugar, né, que ele não consiga sair. Tá? Então olha a importância ali do burrinho, do 7 de ouros, né? O 7 de ouros lá no truco, né? Aquela coisa, a gente não truca com 7 de ouros. O 7 de ouros é da segurança. Ele só vai onde ele tem certeza. Tá? Ó o jogo do truco. Tá? Então aí o 7 de ouros chega e o 7 de ouros passa. E ele enfrenta a água. Os outros cavalos seguem atrás. Aí chega o João Manico e fala assim: eu não vou. Isso aí, a ave está me avisando. A ave, como que a ave gritava? João Corta-Pau, João Corta-Pau. E o nome dele é João Manico. É um aviso para mim: eu não vou entrar, eu não sei nadar, eu não vou entrar não. E não vai. E nisso o Juca também fala: eu não vou. Ah, os medrosos, né, eles tiram sarro, vocês estão com medo. O Juca falou: não estou com medo, mas eu estou muito molhado, eu estou gripado e eu não estou afim, eu não vou ficar aqui com o João Manico. E os dois ficam e os demais vão. Gente, eu vou tentar não fazer esse vídeo tão longo, porque senão ele vai ficar muito tempo, tá? Esse é um conto que eu demorei aproximadamente 2 horas para ler, um conto longo, tá? Então eu vou tentar resumir o máximo, tá? Não vou contar tantos detalhes, mas para que vocês entendam bem o conto, tá? Eles chegam, né, ao leito do rio, tá? Do Rio da Fome, realmente. E ao chegar no leito do rio, tá? Quando realmente chega no leito do rio, o que o 7 de ouros faz? O 7 de ouros vê que ele não consegue passar, então ele deixa com que a correnteza do rio vá o levando. Tá? Ah, antes eu esqueci de uma coisa muito importante, tá? E isso eu não posso esquecer, tá? O que eu não posso esquecer? Antes, né, um pouquinho disso acontecer, o Silvino já vai para perto, lá quando eles estão parados, já vai para perto do Badu. E o Manico percebe, e o Manico fala assim: olha, não é correto você ir para perto dele no escuro, porque ele está bêbado, tá? O Badu vinha simplesmente bêbado em cima do burrinho. Se precisar, eu atiro. Eu tenho ordens aqui do patrão, eu mando aqui agora.
e eles se separam. E lá já no rio acontece a mesma coisa. Na hora que o Silvino vai se aproximar para matar o Badu, é esse momento em que eu falei que eles estão no leito do rio. E ali o que acontece? Quando ele chega, há um redemoinho, todos os cavalos são praticamente engolidos pelo rio, menos quem? Sete de Ouros. O que o Sete de Ouros faz? Sete de Ouros se deixa levar pela correnteza. E a correnteza o leva até um lugar mais baixo, onde ele simplesmente sai caminhando, tá? E vai. E ali, antes disso acontecer, né, quando isso vai acontecendo, o narrador já deixa claro para nós, né? Ele já dá um spoiler ali e fala assim: 8, ninguém se esquece mais daquela enchente do Rio da Fome. 8 vaqueiros morreram. Eram 13. Né? Eram 13. Lembrem-se que já não morreram porque ficaram o Juca, o João Manico e o Major, que ficou na aldeia, que não voltou. Então eram 13, 3 já ficaram lá. Sobraram 10. Desses 10, 2 sobreviveram. Quem são esses 2 que sobreviveram? E o conto fala isso para nós. O Badu, porque vinha bêbado, agarrado na crina, ou seja, o burrinho pedrez só o levou, o Sete de Ouros só o levou. E o Francolin, porque o Francolin grudou no rabo. O Sete de Ouros lhe salvou os 2, tá? E chegando na margem, o Francolin solta o rabo. E o que o Sete de Ouros faz? Sete de Ouros conduz o Badu até a casa, né, de volta. Tá? Pessoal, a descrição da morte deles é muito bem feita. Tá? O Guimarães Rosa ele vai contando como eles ficaram pelo caminho, né? Um foi achado ali logo em seguida com um cavalo preso ao pau, 2 morreram abraçados juntos, entendeu? Tem corpo que não foi achado, o rio levou, tem corpo que encontraram bem abaixo do rio, tá? E ao chegar, tá? Ao chegar, o nosso herói, o nosso grande herói, que ainda salvou 2 pessoas, né? O nosso Sete de Ouros, o nosso burrinho pedrez, ao chegar, o que ele faz? Ele vai comer. Ele vai comer milho, tá? Aí ele procura um lugar qualquer e se acomoda para dormir entre as vacas, a vaca mimosa e a outra vaca que eu não me lembro o nome agora, nem me recordo se tem o nome, mas ele vai ali dormir entre 2 vacas. O nosso herói, então percebam lá que falou, né, um cavalo, a grandiosidade, assim como um homem, né, um animal, ele pode ser medido por um dia. Nesse dia ele salvou 2 vidas e se tornou um grande herói. Tá? Aquele velho que ninguém dava nada, o Sete de Ouros, comparação aí com o jogo do truco, né? Quem joga truco sabe, o Sete de Ouros às vezes nos dá a vitória, tá? Não é a maior carta, mas às vezes nos dá a vitória. É uma das manilhas, é a mais baixa, mas é uma das manilhas, tá? Espero ter conseguido analisar, resumir bem o conto para vocês, tá? É muito trabalhoso dizer assim que eu amei essa releitura, tá? Vi muito, mas muito mais, não se compara à primeira leitura que eu tive há 20 anos e, cara, esse conto é muito bom, tá? Ainda mais quando a gente tem uma maturidade, uma vivência maior para compreendê-lo, tá? Próximos vídeos aqui vou continuar, tá? Com Sagarana, os outros contos de Sagarana, tá? Espero também que todos eles eu tenha uma leitura maravilhosa, muito melhor do que foi a primeira. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, tá? Se inscreve no canal, ajuda o professor aqui a fazer esse canal crescer mais e levar boa literatura a mais pessoas aí, tá bom? Por hoje é isso e simbora estudar!